Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor. A partir de agora entra no ar o programa Missões em Foco, pela rede Semadema, uma conexão de canais de redes sociais que conectará você às missões. E no programa de hoje nós teremos a participação do pastor Antônio José no quadro Reflexão Bíblica Missionária. Também teremos as notícias do campo missionário com o pastor Mateus Jucá, ele hoje trazendo notícia direto do campo de Remanso, juntamente com o pastor Braz e com o nosso missionário que atua ali no contexto do projeto África Maranhense. Também teremos a entrevista de hoje, uma grande entrevista para você aqui no Missão em Foco, com o pastor Ivaldo Prazeres e a missionária Branca. Não perca essa entrevista, nós discutiremos sobre o tema Mobilização Missionária 2020 em tempos de pandemia. E ainda teremos nesse programa a missionária Yala Diniz com a rede de oração por missões e o clamor missionário, trazendo aí as necessidades dos nossos missionários, do campo missionário, para juntos clamarmos a Deus em um grande clamor aos céus, nesta noite, pelos nossos missionários e pelo campo missionário. Fique em nossa companhia. O programa desta noite foi preparado com muito carinho para você, para abençoar a sua vida, fortalecer a sua fé e despertar a sua consciência missionária. Você já pode entrar aí pelo nosso chat e inteirar e conversar conosco agora. Eu e a minha equipe vamos estar aqui já durante esse programa, interagindo com você, conversando sobre a obra missionária, e com certeza vai ser um papo muito agradável. Então agora, durante o programa, entre um intervalo e outro, eu entro aqui e a minha equipe está aí para a gente conversar durante o programa de hoje aqui no nosso chat, tanto pelo nosso canal do YouTube, como por você que nos assiste pela fanpage da Semadema no Facebook. E agora nós vamos receber o pastor Antônio José, ele que é pastor da AD em Cururupu, na Baixada Litoral, né? Baixada Litoral Maranhense. E este homem de Deus também é promotor de missões e tem uma vasta folha de serviço a serviço da nossa Secretaria de Missões. E eu quero, neste momento, com muita alegria, receber o pastor Antônio José para o quadro Reflexão Bíblica Missionária. Pastor Antônio José, a paz do Senhor, um prazer lhe receber no nosso programa deste sábado para a meditação na Palavra de Deus. Seja bem-vindo, meu pastor. Quero parabenizar a Semadema por esse trabalho brilhante que tem feito a nível de Maranhão, de Brasil e de mundo. A nossa Semadema, Secretaria de Missão do Estado do Maranhão, órgão ligado à nossa convenção SEADEMA, parabéns, Deus tem usado de maneira maravilhosa para a realização desse trabalho. E agora, nessa reflexão que nós teremos nessa oportunidade, queremos trazer um texto da santa e gloriosa Palavra de Deus, que está em Eclesiastes, capítulo de número 11, versículo de número 1, e leremos também o versículo de número 6. Diz assim a palavra de Deus, Eclesiastes 11, 1: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Versículo 6: pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Nós louvamos a Deus pela missão. Eu sou fruto de missão, recebi a palavra de Deus, fui batizado nas águas pelo missionário sueco Gustavo Arne Johansson, há 39 anos atrás. Então eu sou um privilegiado e eu preciso amar e fazer missão. Glória a Deus seja dada ao nome do Senhor nosso Deus. Neste texto da palavra de Deus, nós encontramos Salomão dizendo: lança o teu pão sobre as águas. Eis os
eruditos, os escritores têm explicado que o Egito, o rio Nilo, nas suas enchentes, ele transbordava as suas margens e ali o povo, aqueles que tinham as sementes, jogavam as sementes no rio e essas sementes iam para as suas margens, e quando as águas baixavam, logo em seguida o rio, a semente ela ia para a terra firme e ali ela brotava e saía a semente que estava, ela ia dar o fruto, e esse fruto era o trigo. E logo depois de muito tempo, mas muito tempo mesmo, o que acontecia? Aquela semente que era lançada se transformava em pão. Então isso era o que? Um ato de fé, de coragem, um ato de segurança que as pessoas faziam no sentido de crendo que ia acontecer. Assim é a missão. A missão, a gente sai para um local, para um destino que nós não sabemos muitas vezes, não conhecemos bem, não conhecemos as pessoas, mas pela fé nós vamos e fazemos a obra de Deus. E você que está me ouvindo, vamos fazer missão, vamos ter fé, vamos colocar as mãos, a nossa mente, o nosso coração em missão e assim realizarmos a obra de Deus. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E aí versículo de número 6, pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão. Então nós devemos semear, independente se é manhã, se é tarde, é o dia todo. Nós não podemos deixar para semear somente pela manhã, somente à tarde, mas de manhã e pela tarde devemos colocar a semente. E o que vai acontecer? Não devemos escurecer, não retires a tua mão, quer dizer, não deixe de trabalhar, continue semeando, continue fazendo a obra missionária em nome de Jesus, porque tu não sabes qual prosperarás, se estas, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Então nós devemos semear independente do lugar, da terra, do solo, nós devemos estar colocando a semente, nós devemos estar fazendo a obra de Deus. Então você que já está na obra de Deus, continue crendo que o milagre virá. Obra missionária é um ato de fé. Nós devemos semear, mas devemos semear mesmo, realizando a obra de Deus em tempo oportuno. E não há um tempo mais oportuno do que esse, em que nós temos o direito, temos a palavra de Deus conosco, já temos Jesus conosco, nós temos certeza de salvação. Então nós precisamos ter convicção, certeza da vida eterna e passar isso para as outras pessoas e querer que as outras pessoas também venham participar, que nós venhamos ter misericórdia dessas pessoas que ainda não sabem o que é o verdadeiro evangelho, a verdadeira paz, a verdadeira alegria, que é aceitar a Jesus como Salvador. Jesus mesmo diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós saímos fazendo missão, nós estamos cumprindo o ide de Jesus. E quando nós cumprimos o ide de Jesus, nós estamos cumprindo uma tarefa para dar quantidade à igreja, quantidade ao céu. Nós estamos fazendo com que as pessoas venham aceitar a Cristo como Salvador. A igreja em Atos, se nós pegarmos Atos, ela sempre crescia, era crescimento. E para que a igreja tenha crescimento, precisamos evangelizar, precisamos fazer missões. E para fazer missões, precisamos cumprir o ID. Agora, quando nós cumprimos o ID, nós também devemos cumprir o outro ID que tem lá em Mateus 28 e 19, que nos diz assim na Bíblia Sagrada: ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, quando nós fazemos o ID de Jesus para fazer discípulo, aí nós estamos tendo qualidade. O que é qualidade? É você pegar aquela pessoa que foi evangelizada e agora passar a ensinar, passar aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa venha viver a vida cristã, que as coisas velhas se passaram e agora tudo se faz novo. Então, para que ele venha entender, compreender tudo isso. E aí a pessoa vai crescer dentro do evangelho de paz, de alegria, sadio em Cristo Jesus. Então precisamos invertir, fazer investimento em missão. O pastor da igreja,
você que trabalha na igreja, que é diácono, você que é auxiliar, todos nós precisamos fazer investimento em missão. Eu conclamo a igreja no mundo para fazermos missões. Se nós fazemos missões, nós vamos fazer aquilo que Jesus determinou, o que é a obra de Deus. Nós vamos cumprir com a sua palavra. Então nós, como cristãos que somos, precisamos estar sempre fazendo a obra do Senhor nosso Deus. A igreja precisa ter consciência de que nós, sem missão, não vamos crescer. Sem discipulado, não vamos ter qualidade. Então precisamos cada dia estar fazendo a obra de Deus. Então, você que está me ouvindo, seja uma pessoa missionária, contribua com a obra missionária, ore pela obra missionária, mas o principal da obra missionária é você fazer, é você participar. Não é só você querer enviar, é você, além de enviar, você também fazer a obra missionária. Fazer missão significa que nós podemos fazer missão na nossa casa, com o nosso vizinho, na nossa cidade, no nosso estado, no Brasil e fora do Brasil. Então nós que somos cristãos vamos fazer missão, e quero parabenizar a nossa SEADEMA, a nossa SEMADEMA por esse trabalho, e que Deus te abençoe e que você possa lançar cada dia, mas lançar mesmo o pão sobre as águas, quer dizer, lançar através da fé. Você já vai ver o resultado antes mesmo de acontecer. Você, com a fé, você já está vendo, lançou a semente, mas vai dar é o pão. Então creia nisso, e que Deus te abençoe, nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. E agora, depois de ouvirmos a poderosa palavra de Deus, agora nós vamos para as notícias do campo missionário. Pastor Mateus Jucá, seja bem-vindo ao Missões em Foco deste sábado, 6 de junho. E com você agora, pastor Mateus Jucá traz as informações do campo missionário, direto de Remanso, na Baixada Maranhense, trabalhando com o pastor Braz e o nosso missionário que atua dentro do projeto África Maranhense. Pastor Mateus, conte-nos as novas de alegria do campo missionário. Pastor Francisco de Assis, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs, amantes da obra missionária, que estão nos acompanhando hoje no programa Missões em Foco, da Rede SEMADEMA, e no quadro de hoje, Notícias do Campo Missionário, nós estaremos trazendo as notícias missionárias lá do campo de Remanso, onde está trabalhando o missionário irmão Josivaldo, juntamente com a sua família, desenvolvendo ali a obra do Senhor. Nós lembramos a todos que ainda estamos vivendo a quarentena em decorrência da pandemia do coronavírus. Por causa disso, ainda está sendo impossível para nós e fazer as matérias em loco. Por isso, estamos conversando com os missionários, com os pastores, aqui via internet, entrevistando, escolhendo as informações por meio das redes sociais. E nós queremos, desde já, explicar isso a todos. Nos próximos programas, com fé em Deus, nós poderemos fazer as matérias direto em loco, lá no campo missionário. Mas vamos começar aqui a trazer as notícias de hoje, conversando com o missionário Josivaldo. Irmão Josivaldo, a paz do Senhor. A primeira notícia boa que eu quero receber da parte do Senhor é acerca de como está o Senhor, a sua família, como estão nesse momento aí no campo missionário de Remanso, se estão bem, estão com saúde física, mental, espiritual. Como o senhor e a sua família estão aí nesse momento? Meus irmãos, a paz do Senhor. Eu sou o missionário Josivaldo. Quero externar minha alegria de estar participando desse programa, que Deus nos concedeu essa oportunidade de falar um pouco da obra missionária e me encaixar também nesse quadro da Secretaria de Missão, a SEMADEMA, da pessoa do executivo pastor Francisco. Pastor, fisicamente falando e mentalmente falando, graças a Deus estamos bem, eu e minha família. Deus tem nos dado vigor, tem nos dado força, tem nos dado saúde para fazer essa obra. Mas espiritualmente falando, sabemos que nós estamos num campo, e esse campo é um campo de batalha. Mas o que nos alegra é saber que Cristo já venceu
essa batalha por nós. Ele mesmo diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo por vocês. Então isso nos alegra, isso nos fortalece saber que Cristo está conosco. Missionário, gostaria que o senhor me falasse agora um pouco sobre o campo missionário onde o senhor está atuando. Sabemos que a região é de Porto Rico, litoral ocidental do Maranhão. Gostaria que o senhor me falasse aí como é o campo missionário, quais são os maiores desafios, as dificuldades que você tem encontrado aí no fazer missionário. O campo que nós estamos trabalhando é o campo de Remanso, município de Porto Rico, é litoral ocidental, é região de quilombos. Nós estamos trabalhando em 3 povoados, é o povoado Sumaúma, é o povoado Estivinha e o povoado Ansiada de Belo. Todos os campos de Remanso são região de quilombos. Para falar no fazer missionário dentro da comunidade, foi o desafio maior que nós encontramos aqui dentro dessas comunidades, porque sabemos que é um trabalho de implantação de igreja, e o trabalho de implantação de igreja é um trabalho lento, é um trabalho devagar, é um trabalho de formiguinha, e sabemos que não é fácil você falar de Jesus para um povo que já tem uma cultura, para um povo que já tem uma crença. Então, muitas das vezes, logo no início, no começo, a gente foi bastante rejeitado, até mesmo casa para a gente conseguir dentro da comunidade, foi depois de 3 meses, a gente estando em Remanso, foi que a gente conseguiu uma casa, porque quando os moradores souberam que nós era evangélico, eles não quiseram alugar casa para conosco. Então, somente mesmo, só Deus e também o Espírito Santo para convencer as almas. Nós estamos fazendo a obra do Senhor, porque a Bíblia diz que só quer que a gente faça, só quer que a gente pregue, e quem convence o trabalho é do Espírito Santo. Graças a Deus, eu gostaria que o senhor nos falasse sobre o projeto no qual o senhor está inserido. A região aí é uma região quilombola, portanto, o campo aí se enquadra dentro do nosso projeto da Semadema, o projeto África Maranhense, que é o projeto voltado para o alcance missionário das nossas comunidades quilombolas, e você atua então no contexto do projeto África Maranhense. Eu gostaria de saber do senhor quais são as principais ações que estão sendo desenvolvidas aí no campo, quais são os principais resultados obtidos a partir dessas ações, quais são as bênçãos que o senhor tem para contar para nós em termos de resultados missionários do trabalho desenvolvido pelo senhor e pela sua família aí nesta região quilombola. Os projetos missionários que nós estamos trabalhando em todas as localidades são um trabalho de culto de rua, e também aos domingos nós estamos fazendo os cultos 6 horas da manhã. E também nós estamos com esse trabalho do evangelismo no lar. É um trabalho que nós estamos discipulando as famílias durante 3 meses. Nós fazemos uma vez por semana em todos os povoados. O título desse trabalho, ele tem um tema que diz assim: queres ser feliz? Eu tenho um plano. E esse plano a gente apresenta a Jesus. Os principais resultados desse trabalho são as almas que têm se entregado para Deus. E também a aproximação das pessoas que a gente tem se aproximado, e também os pontos de pregação que a gente tem conseguido abrir. E também em algum desses povoados a gente já conseguiu construir igreja, e também nós estamos em um desses povoados já com 12 crentes. Só Deus, irmão, para fazer tudo isso em nossas vidas. Irmão Josivaldo, graças a Deus por notícias tão maravilhosas que estamos recebendo aí do campo missionário de Remanso, onde o senhor, a sua família, a igreja do Senhor aí nesta localidade estão sendo usados pelo Senhor para estabelecer a igreja, para ganhar almas, discipular as pessoas, fortalecer a presença da igreja aí nessa região. Depois dessas tão boas notícias, eu gostaria agora que você deixasse para nós uma palavra. O que representa para você fazer parte desse projeto Semadema, inserido no contexto do projeto missionário África Maranhense? O que representa para o senhor, para a sua família, estar inserido no contexto missionário, servindo ao Senhor, enviado pela nossa Secretaria de Missões das Assembleias de Deus do nosso estado? É uma honra muito grande participar dessa secretaria. É uma secretaria que tem trabalhado com transparência, e através dessa secretaria várias vidas já chegaram
a ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E pelo carinho, pela dedicação, pelo acompanhamento dos trabalhos que a Secretaria tem acompanhado. Então isso é uma honra, participar desse quadro, se encaixar nesse quadro. Então para mim é muita alegria mesmo, eu sou muito grato a Deus. Pastor Francisco de Assis, como o senhor gosta de dizer, notícias alvissareiras ali do campo missionário de Remanso, onde nosso missionário, irmão Josivaldo, juntamente com a sua família, estão servindo ao Senhor, auxiliando ali o nosso companheiro pastor Braz. Que Deus continue nos abençoando, sigamos com o programa Missões em Foco pela nossa rede Semadema. A paz do Senhor, pastor Francisco, a paz do Senhor a todos os amantes da obra missionária. Meus amados irmãos, depois de ouvirmos este relatório do campo missionário, com essas notícias tão alvissareiras do bom andamento da obra do Senhor nosso Deus, agora é hora do quadro Entrevista Missionária. E nós recebemos nesta oportunidade o pastor Ivaldo Prazeres e a missionária Branca da AD em Bernardo do Mearim, para essa entrevista desta noite com o tema Mobilização Missionária 2020 em tempos de pandemia. Isto porque o pastor Ivaldo Prazeres é coordenador da mobilização missionária e é pastor da igreja em Bernardo do Mearim, a igreja que por alguns anos consecutivos vem ficando entre as primeiras colocadas na participação na mobilização e, nesse último ano, ocupou o topo das igrejas na mobilização missionária. É uma igreja que vem ganhando notoriedade em nosso estado pela sua participação na mobilização. Pastor Ivaldo tem propriedades para falar da obra missionária, da mobilização missionária, pelo trabalho que vem fazendo e pelo coração missionário que tem juntamente com a missionária Branca. Pastor Ivaldo, missionária Branca, a paz do Senhor, é um prazer recebê-los aqui no Missão em Foco para essa entrevista. Paz do Senhor, pastor Francisco, para nós é uma grande satisfação poder estar participando desse momento com o senhor. Muito bem, pastor Ivaldo. O nosso tema nesta oportunidade é Mobilização Missionária 2020 em tempos de pandemia. Isto porque nós estamos vivendo um momento atípico e estamos aí às vésperas da mobilização missionária, que acontece dia 5 de julho, e com certeza essa entrevista vai ser muito importante para todos aqueles que acompanham o programa Missões em Foco. Então vamos iniciar. Pastor Ivaldo, missionária Branca, qual a leitura que os irmãos fazem deste momento que estamos vivendo? Pastor Francisco, Pai do Senhor, Pai do Senhor a todos que nos ouvem nesse momento. O momento, pastor, é extremamente difícil, novo. E o que causa maior problema aqui no Brasil é que os governos, e aí eu digo os governos estaduais, municipais, politizaram o vírus, a doença, e causaram terror na população, pânico, medo. Mas eu creio que em relação à Igreja do Senhor Jesus Cristo, quando tudo se normalizar, a igreja voltará mais sensível, mais quebrantada, e Deus, como é Deus de surpresas, promoverá um grande despertar, acompanhado de um poderoso avivamento, inclusive na obra missionária. Glória a Deus. A paz do Senhor a todos, a paz do Senhor, pastor Francisco. Que alegria podermos participar deste momento missionário. O momento é desafiador. As pessoas estão desapontadas, muitas delas desesperadas.
porque a mídia despeja esse terror nos lares o tempo todo. Famílias são bombardeadas por tanta informação e levando muitas pessoas ao desespero extremo a chegarem ao suicídio. Contudo, a igreja deve aproveitar este momento para investirmos no reino. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que aproveitar este momento para levar as boas novas a estes desesperados, pois a igreja tem a mensagem de refúgio em meio à crise. A igreja tem o remédio para a alma aflita. É momento da igreja avançar. Graças a Deus, que bom. E, pastor Ivaldo, missionária branca, que impacto isso trouxe para a vida dos irmãos, nos aspectos individual, familiar e ministerial? Como estão aí a família Prazeres em meio a este cenário de pandemia? Pastor Francisco, o impacto é grande. Eu e toda a minha família já fomos infectados por esse vírus. Mas estamos todos recuperados para a glória de Deus. E isto serviu para a nossa família estar mais junto, mais amigos, e estamos saindo dessa mais fortalecidos como família. O ministério, pastor, será uma nova experiência. E Deus nos dará as acertadas estratégias para sairmos vitoriosos em nome do Senhor Jesus Cristo, que nos chamou, nos convocou e nos fez ser isso que somos hoje. Graças a Deus, pastor. Que bom, essa é a nossa expectativa, né? E a igreja em Bernardo? Pois não, missionária. O mundo foi impactado por esse inimigo invisível que afastou as pessoas. Não podemos chegar perto, então afastou do convívio natural. Mas eu creio que nós sairemos melhores, mais humildes, mais amigos, mais maduros, mais gratos e, com certeza, mais felizes. Quero fazer menção, neste momento, do apoio que tivemos da Igreja em Bernardo do Mearim, quando fomos acometidos pelo vírus, e também fazer menção da nossa família, de um modo geral, que nos deu todo o apoio que necessitávamos. Mas gostaria de fazer menção aqui de pelo menos 3 pessoas. Quero fazer menção do Dr. Aminadab Rodrigues Souza, meu sobrinho, que nos monitorou o tempo todo. Nossa gratidão a Deus, em primeiro lugar, e ao Dr. Aminadab, e também fazendo menção de uma forma muito carinhosa do Dr. Caio Brandão e Vasconcelos, nosso genro, que nos acompanhou da viagem a São Luís, a todo o processo. E fazer menção disto porque, mesmo tão atarefado, em meio a um plantão e outro, e na semana que chegamos em São Luís, ele perdeu um tio em Goiânia para esse vírus terrível, mas ele nos acompanhou, fazia questão de ir nos examinar todos os dias. E também não posso deixar de mencionar a nossa filha, Nísia, que, com muito esmero, cuidou de nós. Fez todo o serviço, de faxineira a enfermeira. Filha, você é muito preciosa. Comemorava cada melhora. Que o Senhor te abençoe. Nossa gratidão a Deus e a esses profissionais de saúde que são espetaculares. Obrigada. Muito bom, muito boa a sua colocação. Com certeza isso vai ser
muito importante para todos que estão nos assistindo nesse momento. E a Igreja em Bernardo do Mearim, como andam os trabalhos aí nesses tempos de pandemia? Pastor, os trabalhos aqui nós iniciamos divididos por grupo. Dividindo por grupo, aproveitando assim a estrutura da nossa EBD, classe por classe, cada classe nos seus horários, mas depois nós tivemos que interromper todas as atividades em função dos decretos, restrições, de isolamento social, tivemos que interromper as atividades, ficando apenas as atividades de oração, grupos, horário distintos, pequenos grupos orando ao Senhor, e estamos assim em campanha de oração em nome de Jesus aqui no templo mesmo, esperando em Deus já retomar essas atividades em nome de Jesus nesses próximos dias. Muito bem. A Igreja em Bernardo do Mearim tem se destacado no cenário evangélico maranhense por sua atuação na mobilização missionária do Maranhão, chegando ano passado a pontuar no topo das igrejas com a maior contribuição missionária do Estado. Ao que você atribui, pastor Ivaldo, missionária Branca, esse grande desempenho da Igreja em Bernardo do Mearim? Pastor Francisco, isso tudo tem a ver com a liderança. Uma liderança comprometida com o reino, com a obra missionária. E tem a ver também com a informação. É o pastor, a liderança, dizer para a igreja o que a Semadema faz com essa arrecadação. Quais os projetos, dizer para a igreja quais os projetos e onde estão sendo desenvolvidos esses projetos. Os trabalhos da Semadema precisam ser informados para a igreja. Dizer para a igreja quais são os resultados desse investimento. Quando a igreja compreende tudo isso, ela responde contribuindo. Por fim, o pastor, ele precisa prestar contas com a igreja daquilo que ele recebeu através dos envelopes, dessa arrecadação, dessa mobilização, e também prestar conta ao repassar para a Semadema a quantia exata, a mesma quantia que ele recebeu nos envelopes, repassar para a Semadema. Isso é muito importante, isso contribui para que a igreja continue motivada a contribuir com a obra de Deus e a mobilização. Eu observo também, pastor, que a liderança ela tem um peso considerável na motivação da igreja para a mobilização missionária. E o pastor Ivaldo, ele tem se permitido ser usado por Deus para mobilizar a igreja para a mobilização missionária. Então, ele tem sido não só um motivador, mas um exímio contribuinte desta obra. Não só no período da mobilização missionária, mas durante todo o ano na missão local. E isso a igreja percebe e acompanha o seu pastor. Então, ele é um grande motivador, é um exímio contribuinte. Então, a igreja ela abraçou esse projeto. E hoje, para a glória de Deus, está em primeiro lugar em todo o estado do Maranhão. É um milagre. Nós temos por certo que é Deus que faz isto, porque Deus é o grande promotor de missões. É Deus que faz. Nós somos somente servos à sua inteira disposição. Contudo, nós precisamos agir. E a mobilização em Bernardo do Mearim, ela é regada de oração e ação. Como assim? Todos participam.
exemplo, a criança ainda está no ventre e a família já está contribuindo, o pai, a mãe, a criança que está no ventre. Nós temos aqui uma família que a Elisa já está com 3 anos e o irmão Edinaldo Júnior e a irmã Gisele começaram a ofertar com a Elisa ainda no ventre. Então, eu acho que a motivação da liderança e dizer todos precisam contribuir, todos na casa, você vai levar um envelope conforme o tanto de crente que tem na sua casa. Então, todos os crentes abraçam o projeto e contribuem com muito amor. A Igreja de Bernardo Meri é uma igreja missionária. Graças a Deus. Olha que coisa linda ouvir este relato. Com certeza, você de casa que nos assiste nesse momento, você está vendo a grandeza deste trabalho, que é a mobilização missionária, e como temos líderes totalmente comprometidos com esse trabalho, e melhor, líderes que estão comprometidos com o trabalho e vendo o resultado desse trabalho nas suas igrejas, na bênção de Deus na vida dos crentes que estão contribuindo, não é? Contribuindo para essa importante obra. Então, pastor Ivaldo e missionária Branca, nós parabenizamos os irmãos pelo grande trabalho, e os irmãos têm se tornado exemplo, não é? Exemplo de Deus nessa obra para as demais igrejas. Pastor Ivaldo, diante deste cenário que se desenha diante de nós, qual a sua expectativa para a mobilização 2020? A minha expectativa, pastor, ela não é pessimista. Ela é boa. Vai ser maior em nome de Jesus Cristo. Eu creio, porque esta obra não é do pastor Francisco de Assis, secretário de Missões. Esta obra é uma obra de Deus. É urgente e não pode parar. Centenas e milhares de pessoas sem Deus dependem de nós, Igreja do Senhor. E o Senhor da obra há de operar neste ano de crise, dificuldade. Glória a Deus. Um grande milagre. Aleluia. Eu creio assim, e Deus há de operar este milagre e teremos uma grande arrecadação para o nome de Jesus e para que a obra de Deus aconteça. Pastor Francisco, a minha expectativa é assim, alvissareira, pois eu creio que esse momento de crise, a igreja, ela está despertada para investir em missões. Mais do que nunca, nós vemos que quando morremos não levamos nada. Nós não levamos nenhum bem terreno e nesses dias de tantas pessoas morrendo e a gente vê que não levam nada. Então, a igreja, ela já sabe disso e ela está consciente que precisa investir em missões. Por quê? Porque quando nós investimos em missões, nós investimos na eternidade. E na eternidade de alguém que vai passar o resto de toda a eternidade com Deus nos céus. Então, a igreja, ela deve despertar. E eu me dirijo agora a toda a igreja no Brasil. Igreja, desperte para investir em missões. O máximo que você puder. Por quê? Porque missão não espera. Precisamos fazer agora. É urgente. E nós somos responsáveis por nossa geração. O Deus de hoje é o mesmo Deus do profeta Elias, que multiplicou. Quando não tinha nada, ele multiplicou o azeite e a farinha. Não faltou azeite na botija e nem farinha na panela, porque Deus é Deus que multiplica. E eu creio que o nosso Deus fará milagres nessa mobilização missionária. Se você que está nos ouvindo, está ouvindo esta palavra, desperta para ser também um contribuinte nesta mobilização. Muito bem, missionária Branca, pastor Ivaldo, essa é a nossa convicção
e os irmãos são testemunho do que Deus tem feito aí em Bernardo do Mearim, através do envolvimento da igreja neste trabalho. Pastor Orivaldo, qual a sua sugestão para a Semadema sobre a mobilização missionária para 5 de julho de 2020, diante desse cenário de pandemia? O que o pastor nos sugere, juntamente com a missionária Branca, para a nossa mobilização em 5 de julho? Meu caro pastor Francisco, primeiramente, orar. Nós temos que orar a Deus, buscar ao Senhor e até jejuar, para que possamos alcançar isso. Segundo, é usar os instrumentos que já estamos até usando. A internet, que nos aproxima, mesmo estamos longe. Os promotores de missões, motivando-os a fazer o trabalho que fazem com tanto zelo, com tanto cuidado e de forma voluntária. E esse instrumento que estamos, repito, usando, as redes sociais. Terceiro, confiar, aguardando a grande e boa surpresa que o Senhor da Seara vai nos dar. Confiar no Senhor é importante nesse momento, não desistir, não abrir mão daquilo que estamos fazendo, daquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Vamos em frente, meu filho. Muito bem, pastor Orivaldo. E que palavra vocês deixam para os pastores da AD no Maranhão, referente à mobilização missionária 2020? Eu deixo uma palavra de ânimo, de motivação. Meus dignos companheiros na Líderes do Evangelho. A mobilização 2020, que é algo oficial da nossa SEADEMA, depende de nós pastores, nós líderes, que a igreja nos ouve, nos escuta. Nós é que devemos fazer, junto com a igreja, a mobilização acontecer. Portanto, como homens de Deus que somos, vamos abraçar esta obra. Vamos abraçar esta causa, porque esta causa é nobre. E esta causa é ganhar almas, muitas almas, através da Semadema. Igreja do Senhor no Maranhão, vamos este ano de muitas dificuldades, de distanciamento, abraçar com mais força esta causa e ganhar milhares e milhares de pessoas para Cristo Jesus. Isso significa, igreja, ir onde não podemos ir fisicamente, e através da valiosa contribuição, da importante contribuição, através desta mobilização missionária. Que Deus abençoe a todos os pastores e que Deus abençoe toda a igreja do Maranhão. Muito obrigado. Uma bênção do Senhor. Missionária Branca. Eu quero me dirigir agora aos nobres pastores do estado do Maranhão e às minhas queridas companheiras missionárias. E como disse o pastor Ivaldo, depende de nós. E eu quero aqui fazer uma colocação. Não deixe a mobilização missionária, pastor, só por conta
do secretário de missão da igreja local. Você mesmo tome frente. Você mesmo apresente a mobilização missionária para a igreja. Porque a igreja, ela ouve o seu pastor. Ela se sente segura quando seu pastor diz: irmãos, vamos contribuir com a obra missionária. Então, eu quero fechar dizendo: se empenhe, pastor, missionárias, todos os pastores, todas as missionárias, a igreja no Maranhão, vamos fazer o nosso melhor. Vamos investir como se fosse o último ano que nós vamos ter para investir na obra de Deus. Vamos dar o nosso melhor. Vamos dar tudo o que podemos dar para alcançar milhões e milhões de almas para Cristo que estão esperando a chegada de um missionário. E esse missionário só pode ir se nós contribuirmos. Um grande abraço a todas as missionárias e a todos os dignos e nobres pastores do estado do Maranhão que estão fazendo acontecer a mobilização missionária. Ao nosso pastor presidente, pelo apoio e empenho a esta secretaria. Um grande abraço ao nosso pastor presidente e ao senhor pastor Francisco, que tem sido um notável homem neste momento que o mundo vive. Vocês têm se destacado como alguém que ama a causa de Cristo. Que Deus continue te abençoando, iluminando e guardando você para que você continue fazendo a obra de Deus. Grande abraço a todos. Amém. Muito bem, pastor Ivaldo, missionária Branca, muito feliz por recebê-los aqui para esta valiosa entrevista. Com certeza, as palavras dos irmãos aqui vão trazer uma grande contribuição para o movimento missionário maranhense, porque estamos falando com pessoas que têm exemplo a dar, porque são líderes e motivam a igreja, e além de motivar a igreja, são também contribuintes dessa obra. E isso é algo muito importante, que tem um peso muito maior. Pastor Ivaldo, missionária Branca, muito obrigado pela participação dos irmãos no programa Missões em Foco, deste sábado, 6 de junho. Deus abençoe os amados, a família Obrigado, e a igreja amado, sobre pastor. vossos cuidados, Grande abraço. em nome de Jesus. Grande abraço. Tamo junto. Obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Depois de assistirmos essa entrevista maravilhosa, eu creio que você que está aí do outro lado já está com vontade de participar da mobilização missionária 2020, de ser um dos milhares de intercessores e ofertantes voluntários desta grande mobilização. E eu quero chamar a sua atenção para lhe dizer que dia 5 de julho acontece a mobilização presencial nas igrejas que já puderem fazer, e também acontece a mobilização online. Nós vamos estar aqui no dia 5 de julho em um dia de programação missionária pelas redes sociais, tanto pelo nosso canal do YouTube, como pela nossa fanpage no Facebook, e você pode estar participando, dando a sua oferta, participando dos clamores conosco. Vai ser o dia inteiro nas redes sociais. Eu e a equipe Semadema vamos estar juntos aqui, levando a você informações missionárias. E agora, nós vamos receber a missionária Yala Diniz para o último quadro do programa deste sábado, o Clamor Missionário pela Rede de Oração por Missões do Maranhão. Missionária Yala, seja bem-vinda ao Missões em Foco deste sábado, 6 de junho, e traga-nos as necessidades do campo missionário, e vamos juntos clamar a Deus agora pela intervenção divina sobre os missionários e os campos missionários. Paz do Senhor, pastor Francisco, a paz do Senhor, todos os irmãos que estão nos acompanhando aqui no programa Missões em Foco. Esse é o momento da Rede de Oração por Missões do Maranhão realizar o clamor missionário. Me sinto muito privilegiada em poder participar desse programa, nesse quadro de clamor missionário. O pastor Francisco sabe que sempre foi um desejo do nosso coração que
nos aproximássemos mais do campo missionário, das realidades, para conhecermos os missionários e sabermos quais são os seus pedidos de oração, né? Muitas pessoas na igreja não sabem ou não conhecem a realidade do campo missionário, muitas vezes não sabem por quem e por que orar, pelo que orar. E esse programa tem possibilitado isso. A tecnologia nos possibilitou isso, de nos aproximarmos e conhecermos essa necessidade, ouvirmos dos próprios missionários, aí nas entrevistas, nas notícias do campo, toda essa realidade. Isso é maravilhoso. Eu louvo a Deus por esse programa Missões em Foco. Eu quero compartilhar com você um versículo da Palavra de Deus que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e versículo 10, que diz: como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Quem sabe você, como missionário, tem sido visto dessa forma. Muitas pessoas olham os missionários como, nossa, os missionários sempre estão contando luta, ou pessoas tristes que passam por muitas lutas, mas se enganam em pensar que o missionário vive assim. Na verdade, nos contristamos por muitas dificuldades e embates do campo, porém estamos interiormente muito alegres, porque a nossa alegria vem do Senhor, não é verdade? Você que é missionário, que tem me ouvido, que está me ouvindo agora, você sabe muito bem que muitas vezes somos vistos como pessoas que de repente não têm muitos bens materiais, mas você tem enriquecido a muitos. Pode ser visto como um pobre, mas tem enriquecido espiritualmente muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas, porque há uma riqueza espiritual no seu coração, há uma riqueza espiritual no seu interior, e esse bem espiritual, ele não tem preço, ele não pode ser comprado. É uma dádiva dada pelo Espírito Santo de Deus, essa presença gloriosa que há no seu interior, que através de você, vidas se convertem, pessoas são restauradas, transformadas, libertadas de vícios e de todos os males. Isso não tem preço, isso é algo valiosíssimo, e isso te possibilita juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Isso é o mais importante. Muitas vezes é visto como nada tendo, mas possuindo tudo. A presença de Deus em nós é o mais importante. É tudo que nós precisamos. É a presença dele em nós. Então não importa aquilo que nos falta materialmente, porque nós temos tudo que precisamos. O Deus do impossível opera por nós, opera através de nós. Só precisamos usar a nossa fé. Então nós temos tudo que nós precisamos. Amém? E nós queremos aqui colocar alguns pedidos de oração. Você que é missionário, que está no grupo dos missionários da Semadema, pode entrar em contato comigo, colocar a sua situação, o seu pedido de oração, e nós vamos estar aqui, colocando diante dos irmãos e apresentando diante de Deus. Quero orar pela mobilização missionária 2020, já temos orado sempre por isso, e até a realização da mobilização nós vamos estar clamando a Deus, porque nós cremos que Deus vai prover, Deus não vai deixar faltar para os seus filhos, para os seus servos. A mobilização é extremamente importante para que possamos continuar mantendo nossos missionários aqui no campo missionário, nosso estado, e você não pode deixar de participar desse grande mover, dessa grande arrecadação, abençoar a obra, abrir a mão e o coração para abençoar e orar pelas necessidades do campo missionário. Nós queremos apresentar a necessidade emocional, a saúde emocional dos nossos missionários. Nós sabemos que muitos passam por situações de perdas, crises, seja no casamento, na família ou com os filhos, e alguns passam por um processo depressivo. É algo que pode acontecer com qualquer um de nós. E nós sabemos que nós precisamos cuidar mais das nossas emoções. E cuidar das emoções muitas vezes necessita de ajuda.
Você conhece um missionário que tem passado por momentos difíceis, situações? Entre em contato, fale, busque, ajude, dê apoio. É isso que ele precisa. E ore por ele, não esqueça. Esteja sempre orando por ele, em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui um pedido do pastor Janailson, que está na área missionária do Jiquiri, povoado Melancia. Eles pedem oração porque têm enfrentado algumas dificuldades na área financeira, estão construindo o templo, já está no ponto de colocar madeira, mas os recursos acabaram e nós cremos que o nosso Deus pode prover para todas as necessidades deles ali. Amém? Que nós possamos estar unindo a nossa fé e vendo o impossível acontecer. Eu creio que aqui nós vamos ter muitos testemunhos para contar aqui no nosso programa, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, o Senhor é o Deus que faz o impossível acontecer. O Senhor é um Deus que criou todas as coisas e que tem o mundo nas suas mãos, Senhor. O Senhor tem a terra na palma das tuas mãos, és todo poderoso, Senhor. Estamos aqui te agradecendo pela tua graça, pelo teu amor incomparável, imensurável por nós. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado, te agradecemos, Senhor, pela tua provisão diária. Queremos te apresentar aqui a mobilização missionária 2020, esse movimento, esse grande clamor e essa grande oferta que é necessário, Senhor, para a manutenção da tua obra. Faz milagres, Senhor. Faz um grande milagre financeiro na vida dos irmãos, de cada família, de cada empresário que tem enfrentado crises. Meu Deus, tu podes fazer um grande milagre. Tu podes, ó Deus, usá-los para abençoar a tua obra como nunca. E que eles possam receber 10 vezes mais, 100 vezes mais, de acordo com o teu poder e a abundância que há em ti, meu Deus. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada missionário que tem renunciado aos seus sonhos, seus projetos e tem feito, Senhor, a tua vontade. Olha para aqueles que estão enfermos, olha para aqueles que têm necessidades nesse momento, aqueles que têm passado por processos depressivos, e muitas vezes não tem com quem compartilhar as suas angústias, não tem com quem compartilhar as suas tristezas e as suas lutas, porém, o Senhor é o nosso melhor amigo e o Espírito Santo de Deus é o nosso consolador e sempre está conosco. Deus querido, que o Senhor possa levantar pessoas, homens e mulheres capazes de ouvir, de apoiar e de orar pelos nossos missionários. Repreende toda enfermidade na alma, no espírito, nos sentimentos, nas emoções e no corpo físico, Senhor. Restaura agora em nome do Senhor Jesus, esse que está orando conosco, exercitando a sua fé. Restaura agora em nome do Senhor Jesus. Nós temos aqui, Senhor, o pedido do missionário Janailson, na área missionária do Jiquiri. Nós queremos orar, Senhor, pelo povoado Melancia e todos os moradores do povoado Melancia, em nome do Senhor Jesus. Eles estão precisando, Senhor, eles estão construindo um templo ali e já está no ponto de colocar madeira e eles precisam, Senhor Jesus, daquela provisão, eles precisam, ó Deus, de um milagre financeiro. E nós cremos, Senhor, que grandes coisas acontecerão ali naquele povoado. Opera, Senhor, maravilhas. Derrama do teu poder em nome do Senhor Jesus. Manifesta o teu poder naquele lugar através dos missionários, pastores. Deus, que a tua obra seja impactante naquele lugar em nome do Senhor Jesus. Traz a provisão financeira que eles precisam, que eles venham contar o testemunho para a glória do teu nome. Esse é o pedido do nosso coração nesse momento e pela fé, Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, e depois de clamarmos a Deus pelo campo missionário, pelos nossos missionários, estamos chegando ao final
deste programa neste sábado 6 de junho de 2020. Estamos aí a menos de um mês do dia D das missões no Maranhão, Grande Mobilização Missionária 2020. Sabemos que estamos em tempos de pandemia, a nossa vida e rotina normal foi alterada, mas, meus irmãos, o campo missionário não pode parar. E nós temos pregado e crido que missões é a prioridade da igreja. Então, neste momento, nós não podemos, meus irmãos, negligenciar o campo missionário, a contribuição missionária e a mobilização missionária, esse dia D das missões no Maranhão, onde passamos o dia em consagração, orando por diversos objetivos que nós vamos estar enviando para você, e à noite fazendo o grande culto da colheita, da oferta, da mobilização missionária. E lembrando você que a mobilização esse ano vai ser feita tanto presencial, nas igrejas que já puderem fazer, como também virtual. Nós vamos estar online durante todo o dia, informando a você o que está sendo feito no campo missionário e os desafios do campo missionário, e você pode estar contribuindo com uma transferência bancária, um depósito bancário, também passando o cartão de crédito pelo QR Code. Você pode participar dando a sua contribuição e vendo o que está sendo feito. 5 de julho é o dia D das missões no Maranhão. Um dia com Deus em favor do mundo. Eu conto com você, com o seu coração missionário e com a sua mão estendida para o movimento missionário maranhense. Que Deus abençoe a sua vida. Nós ficamos por aqui com Missões em Foco deste sábado. Um forte abraço do pastor Francisco de Assis e até sábado com o próximo programa, se Deus nos permitir. Deus lhe abençoe.